Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Renato Falcão e estamos hoje dando continuidade ao nosso curso Artigo Científico da Escrita à Publicação. Um curso gratuito para qualquer pessoa que queira aprender sobre o processo de publicação de um artigo científico, tá? Não esqueça de divulgar aí para os seus amigos, não esqueça de se inscrever no canal para receber o aviso dos próximos módulos, tá? E também de ser participativo. Critica o que você gostar, não gostar. Eu quero saber para poder interagir com vocês, tá? Então hoje nós continuamos o módulo 2, que trata do momento, né, e das ferramentas para escrever um artigo científico. Especialmente a aula de hoje, a gente vai ver uma ferramenta muito básica, certo? Talvez a mais básica de todas, por isso a torna tão importante, certo? Certeza vocês já sabem, essa aula vai ser bastante rápida, mas eu quero reforçar algumas particularidades para vocês aqui, o porquê de algumas coisas, certo? Então, atualização e comparação com a literatura. Por que essa ferramenta é tão importante? Tá? Então, qual é a palavra-chave de hoje? É vigilância tecnológica, certo? Feita por muitas empresas de base tecnológica, certo? Que é simplesmente você estar atento o que os outros estão fazendo na tua área. Quais são os últimos avanços, o que foi que as pessoas fizeram, certo? E esse conjunto de informação vai, de certa forma, direcionar a tua pesquisa, tá? Não estou pedindo aqui para vocês sair vendo o que todo mundo faz e copiar eles. Não é isso, longe disso. Pelo contrário, o fato das pessoas já terem feito coisas, já terem provado coisas, vai evitar você perder seu tempo, certo? Não só perder o tempo de fazer coisas que já fizeram, mas também perder o tempo de fazer coisas que dão errado e não funcionam, tá? Então as pessoas fazem isso com você e você deve fazer também, porque isso faz parte da metodologia científica, tá? Vigilância tecnológica. Você faz isso? Eu acho que sim. Pode ser um pouco mais profissional? Pode. Então vamos ver aqui alguma coisa sobre isso e aí você vai formar a tua opinião, cada área é diferente, mas vamos ver se você está fazendo correto e qual é a importância dessa vigilância tecnológica, tá? Então, primeiramente, os alunos iniciantes, o que é que acontece com o aluno iniciante? O aluno iniciante não sabe inglês, na maioria dos casos, né? O aluno iniciante ele não conhece as ferramentas de busca científicas internacionais. O aluno iniciante não conhece grupos de pesquisa importantes, nem o melhor pesquisador da área, nem os melhores, ele não conhece, certo? Então qual é a tendência? Ir no Google, digitar lá a tua área de pesquisa e o que sair ali saiu, certo? Então, se já é erro básico para aluno de graduação, página de internet, confiar nas informações, você imagina com cientista, certo? Cientista não confia nem nele, imagina nos outros. Então, você vai ver literatura nacional, ou seja, artigos científicos, textos científicos, livros, o que seja, vai usar nacional? Vai, certo? Porque se você não usar o nacional, né, você está considerando que aqui no Brasil a gente não produz coisa importante. Claro que produz demais. Mas qual é o desejável? Literatura internacional. E quando a gente fala de literatura internacional, é tudo, inclusive o Brasil. Ou seja, use tudo, não é usar só a literatura internacional. Você vai usar todas elas, inclusive a do Brasil. Certo? Não se restrinja só à literatura produzida no Brasil. Senão você pode, certo, chegar a conclusões que já chegaram em outro país, assim, simples assim. A pesquisa hoje em dia, né, ela é muito globalizada, né, todo mundo sabe o que você publicou, tudo é internacional. Então, é hora de você começar a ler artigo internacional. Eu não sei inglês. Só sei um pouquinho, né? O básico, que todo mundo diz sabe o básico, né?
Mas você precisa aprender, você precisa ler, usa um tradutor, o que seja, aprenda inglês, mas você tem que usar literatura internacional. Certo? E aí você vai dar muito mais importância. Agora, se você trata de um tema bem regional, se você faz uma pesquisa, vou dar aqui um exemplo, certo, pessoal? Tomara que eu seja feliz nos meus exemplos aqui ao longo desse curso. Digamos que você estuda uma aldeia indígena aqui em Pernambuco ou no Amazonas, certo? Você estuda uma aldeia indígena, você é antropólogo, e a literatura é mais uma literatura de pesquisadores brasileiros, não tem problema. Ou você estuda, não sei, letras, né? Literatura brasileira, então não tem como, certo? Apesar que tem gente de fora que escreve sobre aqui também, certo? Mas assim, é uma regra geral, tá? Literatura internacional. Não esqueça dos livros. Hoje o mundo está tão digital que ninguém vai mais na biblioteca. Certo? Todo mundo quer rapidez nas coisas. E livro grosso, né? Ninguém quer ler. Então o que é que acontece? Os pesquisadores eles começam a ler texto, artigo. E aí, só que esses textos especializados, né, os textos muito especializados, são menos didáticos. Por quê? Porque ele entende que você já sabe. Então, se você está começando agora a se formar numa área e tem que ser especialista, né? Para escrever artigo tem que ser especialista. Se você quer se tornar um especialista, aprenda o básico por livros, certo? E aí segue a norma. Livro da comunidade internacional. Tá bom? E aí os livros são muito didáticos. Muito melhor aprender por um livro, conceito básico, do que por artigo científico, ou por tese, por dissertação. O livro é muito melhor. Agora, se eu estou estudando a fronteira do conhecimento, aí eu tenho que ir para os artigos, tá? Leitura de dissertações e teses, TCC, relatório, obrigatório para o pesquisador, principalmente o pesquisador iniciante. Leia dissertações de tese. Ah, mas é muito grossa, é 500 páginas. Não importa, pessoal, você tem que ler, porque a tua formação vai começar aí. O aluno que acabou de se formar, ele escreveu tudo ali na dissertação e tese, toda a metodologia detalhada, como ele fez a revisão bibliográfica, como ele discutiu. A tese e a dissertação, o TCC, ele também tem uma função didática, certo? E você ensinar as pessoas dentro do teu grupo de pesquisa. E se você esqueceu, está só nos artigos, você vai demorar mais. Então lê dissertação e tese. Lê muito, você vai aprender bastante. O que é que você não pode fazer? Ler apenas dissertações e teses. Citar no teu trabalho apenas dissertações de tese. Aí não. Mas você tem que aprender por dissertações de tese também. Certo? Chave da literatura para escrever artigos. Outros artigos. Então isso aí é o mais importante. Não existe bom pesquisador que não lê os últimos avanços regularmente. Não existe. Todos eles leem. Se a tua área publica mais livros, lê os livros. Se é mais patente, patente. Mas onde é que lê patente? Existem bancos de patentes também, pessoal. Tá? A gente vai tratar talvez em outro curso. Mas existe banco de patente. É livro, né? É artigo? Então lê os artigos. Tá? Então você tem que ler artigo. E tem que ler bastante artigo. Para você conhecer a sua área, para você conhecer a estrutura do artigo, o tipo de discussão que se faz na tua área, a quantidade de informação que na tua área é considerada suficiente para publicar um artigo. Você tem que entender isso, certo? E aí eu pergunto aos alunos, né, sempre, até os meus, né, orientandos, quantos artigos você lê por semana? Ah, todo mundo vem com um número, né? Quem é que vai dizer que leu 0 artigo na semana? Ou no mês? Né? Você que está vendo esse vídeo aí, quantos artigos você lê por semana? Você já vai dizer, né? Porque se tiver gente do teu lado, eu leio 2, 3. Tem gente que vai dizer, eu leio até 10. Leu mesmo, inteirinho, do começo ao fim, sublinhou, né? O mais importante. Fez isso? Né? Pesquisador que não lê artigo fica desatualizado, pessoal. Perde tempo. Não sabe a fronteira do conhecimento.
Então, quantos artigos eu tenho que ler por semana? Isso, na realidade, não importa. O que importa é que você tem que ler. Você tem que ter o hábito de ler artigo. Se é um, é um. Se é 2 por mês, 2 por mês. Mas eu estou lendo regularmente artigos. Certo? Obviamente, você vai começar lendo muito artigo para você poder entender os avanços. E depois você vai ler só os últimos que saíram. Você já vê, isso aqui eu já sei, isso aqui não é importante para mim, né? Olha, esse aqui que saiu é muito importante. Então você começa lendo muito, depois você dá uma baixada e lê menos, mas tem que ler artigo. Tá bom? Aí você está escondido aí, no meu mestrado, na minha especialização, eu não li pouquinho, né? Eu só li as figuras, sei lá, só li o abstract. Mas agora você vai ler daqui para frente se você precisar escrever um artigo no doutorado ou onde seja. Tá? Mais importante do que quantos artigos você lê por semana é quais artigos você lê por semana. Porque a gente vai ver no módulo 4 a qualidade de artigo, qualidade de revista científica de editora. Tá bom? Ou seja, a gente vai ver aqui no módulo 4 como reconhecer um bom artigo, uma boa revista, uma boa editora. A maioria são boas, mas existem algumas que a sua qualidade é duvidável. Certo? Mas além desse tema de fraude, existe também a qualidade dos grupos, os bons pesquisadores. Então, quais artigos eu vou ler? Eu vou ler aqueles melhores. Inicialmente, obviamente, você não vai saber quais são os melhores artigos, quais são os piores artigos. Conversa com o teu orientador, pede sugestão de um conjunto de artigos que possam te embasar. A partir de um artigo você lê outro. Quando você está lendo o artigo, tem uma informação com a citação. Você vai lá na citação, lê. Ele informou isso aqui que outra pessoa fez. Você vai lá na outra. Aí você já vai caminhando sozinho. Você vai perceber que alguns grupos publicam muito na tua área. E você tem que identificar e ler essas pessoas. Tá? Então, saber identificar bons artigos também é importante. Né? Ler bons artigos e ler regularmente. Tá? Chegou à conclusão que algum grupo de pesquisa publica muito na tua área, coisas muito importantes, segue eles. Segue essas pessoas. Tá? Lê toda a literatura, lê o que eles publicaram ultimamente nos últimos 5, 10 anos. Vai lá nos buscadores científicos, que a gente vai falar mais lá na frente, escreve lá o nome do pesquisador, vê a lista de artigo e você vai ver o que aquela pessoa descobriu. E aí você vai fazer um mapa mental de todos os avanços que teve naquela área, lendo vários artigos do mesmo pesquisador. Certo? Isso vai abrir a tua mente para novas ideias. Tá? Todo pesquisador que se preza conhece os bons grupos na tua área, no seu estado, no seu país e internacionalmente. Tá? Então, todo pesquisador tem que conhecer. Essa é uma pergunta que eu faço também aos alunos. Qual é o melhor pesquisador na tua área? Não sei. Tem gente que até responde assim, é o meu orientador. Né? Pode até ser. Mas você tem que conhecer os bons pesquisadores na tua área. Todo pesquisador que se preza conhece os bons grupos. Tá? E vocês jovens têm muitas vantagens, que são as ferramentas digitais que não tinham antigamente. Então aproveita as ferramentas digitais. Certo? Existem redes sociais hoje em dia, né, mais profissionais, sei lá, LinkedIn. Existem redes sociais de pesquisadores, ResearchGate, sei lá, OrcID ou ORCID, que eu chamo ORCID. Né? Existem redes sociais apenas de pesquisadores. Segue os pesquisadores importantes, vejam as publicações, escrevam para eles, certo? Tira dúvida, compartilha um trabalho. É muito importante a rede de pesquisa. Usa a ferramenta digital ao teu favor. Tá? Vai lá no Google, procura, tem o Google Scholar, né, que você vê o pesquisador, as publicações dele. Você pode ajustar para que te avise quando ele publique. Usa tudo isso ao teu favor. Usa as ferramentas digitais ao teu favor. E aí você vai parar até de procurar, elas vão te avisar. Tá? E como uma das últimas dicas, né, talvez a última dica do vídeo de hoje, é o seguinte: cuidado com a desatualização. Isso acontece regularmente com os alunos e pesquisadores em geral. Tá?
O que é? Que você, no começo do teu mestrado, especialização, TCC, o que seja, no começo do doutorado, você faz aquela revisão bibliográfica. Tudo o que eu falei aqui você faz. E aí você vira um especialista na área, você sabe muito do tema. Certo? Fez todo aquele conjunto de estudo e agora começou a escrever bons textos. Só que existem algumas áreas que a produção de conhecimento é muito rápida. Certo? Eu vou dar um exemplo para vocês do extremo. A área de informática. A área de informática, enquanto você está escrevendo o teu trabalho, já surgiu coisa nova. 2, 3 meses que espera para o congresso, já publicaram coisa melhor que a tua. Existem áreas que vão mais devagar. Então, isso significa que os pesquisadores não é só chegar na fronteira do conhecimento, é manter-se na fronteira do conhecimento. Certo? Obviamente, não sei, matemática, cujo não é todo dia que sai um grande avanço, talvez vá um pouco mais lento que a informática, mas você tem que saber da tua área qual é a velocidade de produção de conhecimento, qual é a velocidade, como a fronteira do conhecimento se afasta de você. Não deixe ela se afastar. Às vezes você começa um doutorado, um mestrado bem atualizado e na hora da defesa apresenta coisas desatualizadas. Então, muito cuidado com a desatualização. Sempre atualiza teu texto, sempre atualiza tua introdução, tua metodologia, revisa. Tá? E assim você não vai se dar mal. Então, pessoal, não esqueça. Inscreva-se no canal para receber os avisos dos próximos módulos. Escreve para mim com dúvida, sugere material, sugere novos cursos, deixa tuas dúvidas, comentários. Se você não concordou com alguma coisa, se faltou alguma coisa, eu errei aqui algum exemplo, não tem problema, escreve aí, que aí a gente começa uma conversa que vai servir para muita gente, tá? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.